E aí, pessoal, já pararam para pensar? E se os países pudessem se unir para formar times que nem acontece no esporte? Pois hoje a gente vai conhecer uma das equipes mais poderosas aqui do nosso continente, uma aliança que realmente muda o jogo da economia. Imagina só. Não tô falando de jogadores de futebol ou de super-heróis, não. Tô falando de nações inteiras se juntando para ficarem mais fortes, para venderem mais produtos e, claro, para ajudarem suas populações. É exatamente essa a ideia por trás do time que a gente vai analisar hoje. Bora lá entender isso melhor? Beleza. Todo grande time tem uma missão, certo? Um objetivo claro que une todos os jogadores. Então, qual é a grande jogada por trás dessa equipe de países? Vamos descobrir agora. E o nome desse timaço é Mercosul. É uma sigla que significa Mercado Comum do Sul. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? Pensa assim, é um grande acordo entre países aqui da América do Sul para criar um mega mercado, um espaço onde as coisas podem ser compradas e vendidas com muito mais facilidade entre eles. A grande missão do Mercosul é fazer com que produtos, serviços e até pessoas possam circular mais livremente entre os países membros, quase como se as fronteiras nem existissem. O objetivo final é fortalecer a economia de todo mundo e gerar mais prosperidade. É aquela união onde todos os jogadores do time saem ganhando. Certo, já sabemos o nome e a missão. Mas e aí? Quem são os craques que formam essa seleção de gigantes? Vamos conhecer os jogadores. Os 4 fundadores, aqueles que deram o pontapé inicial lá em 1991, são Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E olha, só entre nós, o Brasil, com a maior economia do grupo, acaba atuando como um capitão bem importante desse time, sabe? Ajuda a impulsionar muitas das jogadas. Mas como em todo time, às vezes acontecem umas mudanças na escalação. Um país que entrou depois acabou sendo suspenso. Alguém aí sabe qual foi? Isso mesmo. A Venezuela. Desde 2016, a participação do país está em pausa. Isso aconteceu por causa de alguns desacordos sobre regras democráticas que são muito importantes para o grupo. Ser suspenso significa que, por enquanto, a Venezuela não participa das decisões como um jogador que fica no banco de reservas por um tempo. Agora, se preparem para entender o tamanho do poder desse time. A gente não está falando de um grupinho qualquer, não. Estamos falando de uma verdadeira potência mundial. Vamos dar uma olhada nesses números. Juntos, o Produto Interno Bruto, que é basicamente a soma de toda a riqueza produzida pelos países do Mercosul, chega a quase 2,8 trilhões de dólares. Para se ter uma ideia, é dinheiro suficiente para construir dezenas de cidades inteiras. Isso mostra a força econômica que eles têm quando estão unidos. E não é só em dinheiro que o Mercosul é gigante. A população total dos países membros passa de 288 milhões de pessoas. É mais gente do que na maioria dos países do mundo, criando um mercado consumidor enorme e uma força de trabalho gigantesca. E aqui vem o ponto mais impressionante. Se o Mercosul fosse um único país, ele seria a 5ª maior economia do planeta. Isso coloca o bloco lado a lado com as maiores potências mundiais, mostrando o poder incrível da União. Ok, vamos recapitular rapidinho. O Mercosul é um time econômico superpoderoso da América do Sul, fundado por 4 nações para gerar prosperidade. Juntos, eles formam uma das maiores forças econômicas do mundo. Agora, para fixar tudo que a gente aprendeu, que tal um quiz rápido? Primeira pergunta: o que significa a sigla Mercosul? A resposta certa é Mercado Comum do Sul. Mandou bem quem lembrou. Vamos para a segunda? Qual país teve sua participação no time colocada em pausa? Isso mesmo, a Venezuela é o país que está suspenso desde 2016. Pergunta número 3. Quando a gente junta a força de todos os membros, qual é a posição do Mercosul no ranking das maiores economias do mundo? A 5ª maior, exatamente, uma verdadeira potência. Ótima memória. Quarta pergunta. E a escalação inicial? Quais são os 4 países que criaram o Mercosul? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A equipe original que deu start em tudo isso. Mandou bem demais. Última pergunta do nosso quiz. É verdadeiro ou falso? Um dos objetivos mais importantes do Mercosul é buscar a prosperidade econômica para seus membros? Verdadeiro, com toda certeza. A busca por crescimento e bem-estar econômico é o coração da missão do Mercosul. Excelente trabalho para quem acertou todas. E para fechar, fica uma pergunta para todo mundo refletir. Que outro país da América do Sul deveria ser convidado para se juntar ao time do Mercosul? E por quê? A caixa de comentários está aberta para as opiniões e também para qualquer dúvida que tenha ficado.
E para quem curtiu essa análise e aprendeu algo novo, seguir o Quizards, ativar as notificações e deixar um like ajuda demais a fortalecer nosso time. Valeu e até a próxima!